Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. A gente sempre começa dessa forma. Imensa satisfação poder estar aqui novamente para a gente continuar meditando na Palavra de Deus. Estamos numa série especial através do livro de Mateus, especificamente no capítulo 5. Hoje a parte 7, episódio número 597. Hoje a gente vai até o 10º episódio nesse capítulo 5. Foi uma sequência diferente, uma série bem especial para a gente ver bastante sobre o Sermão do Monte. No episódio anterior a gente já falou um pouquinho sobre sal e luz. Hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre sal e luz, como que Jesus é o fim da lei, como que Jesus ele é a luz, Cristo é a luz, como seus discípulos também são luz do mundo, como que tudo isso acontece. A gente vai meditar nisso, você vai aprender muita coisa legal. Te convido a ler o capítulo da Bíblia em oração, em silêncio, com calma. Depois vem para cá, convida mais gente e vamos ouvir a explicação. Hoje aqui onde eu estou gravando esse episódio é 30 de abril. E no dia 2 de maio, daqui a 2 dias, a gente vai estar fazendo aniversário. Que joia, né? 3 anos desse podcast. Você que tem sido abençoado por esse trabalho, quiser mandar mensagem pra gente, vai ser muito bem-vindo, tá? A sua mensagem. A gente tem ouvintes aí em 15 países, em 5 continentes, em vários lugares. Essa palavra tem se espalhado, corações têm sido alcançados, vidas têm sido transformadas pelo poder da palavra de Deus. Você encontra o podcast Entendes o que estás lendo no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, em vários outros aí distribuidores você encontra esse trabalho, tá bom? Fantástico. Tem mais de... Esse episódio de hoje é o 597, quase 600 episódios, muitas horas de estudo bíblico. Nós estamos no 8º livro da Bíblia, pretendemos continuar. Se Deus nos der graça, força, ânimo, coragem, às vezes a gente cansa. Se você quiser participar desse trabalho, você pode estar mandando mensagem pra gente. Tem várias formas de você fazê-lo. Então vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre sal e luz. O sal tempera as coisas, né? Você usa bastante na cozinha, fazendo com que as coisas fiquem saborosas. De outra forma, não seria agradável, nem saudável, nem bom para o corpo, o alimento. O nosso Senhor também aplica aos seus discípulos a palavra luz. E eles não devem apenas refletir ou transmitir esta luz. Na verdade, ele torna-se eles próprios luzes. Não é um mero refletor em si mesmo, morto escuro, recebendo e emitindo raios. Não. Eles são uma nova sede, centro de vida espiritual. Como Cristo teve o prazer de usar essas duas figuras, sal e luz, como ilustrativas do caráter santificado. Nós podemos considerar as sugestões que as duas figuras têm em comum. Ambos, sal e luz, são forças de trabalho silenciosos. Presta atenção nisso. Nenhum dos dois faz barulho. Um trabalha para deter os processos corruptores, o outro trabalha para acelerar, revigorar a vida, mas nenhum deles procura chamar qualquer atenção para si mesmo, nem tem qualquer orgulho. As forças silenciosas são geralmente muito poderosas. Esta é uma peculiaridade essencial do caráter cristão. Não pode se gabar,
Funciona, exerce a sua influência, mas não diz nada sobre isso. Tanto sal como luz são forças de trabalho interior. Isso é, à primeira vista, mais evidentemente verdadeiro em relação ao sal do que a luz. Você deve colocar sal nas coisas, escondê-la dentro, mas a luz não pode realizar todo o seu trabalho até conseguir entrar nas coisas. Seu trabalho superficial é o que menos dá trabalho. É calor nas coisas. Está acelerando as coisas. E assim as influências do caráter cristão também, semelhantemente como símbolo, atuam dentro dos homens, no pensamento, na motivação, no sentimento. Os bons têm suas esferas de influência nas almas de seus semelhantes. Tanto o sal como a luz são forças de trabalho persistentes e perseverantes. Eles continuam enquanto houver espaço para a sua atividade. Esse é o elemento de poder mais importante no caráter cristão estabelecido. Vocês são a luz do mundo. Os discípulos de Cristo são portadores de luz. Cristo é, propriamente falando, a luz. E os discípulos de Cristo carregam essa luz naquilo que são, no que fazem, no que dizem. Cristo também é luz. Na verdade, era um mundo escuro quando a luz surgiu e saiu de Belém. A luz revela as trevas, como o efeito de abrir uma janela em uma masmorra escura e suja. Observe como é ilimitada a esfera da luz natural. Ela é imparcial, ela é universal, ela visita pobres, ricos, ela atinge tanto as flores do jardim do palácio quanto as da janela do sótão numa rua sombria escondida da cidade. Assim como o dia brilha sobre a cidade, a aldeia, a planície, a colina, sobre a terra, sobre o mar, assim também Cristo brilha sobre todo o mundo, trazendo vida, esperança e salvação a todos os lugares. Os orientais ali, eles não usavam mesas nem cadeiras, sentavam-se no chão. Eram necessários candeeiros altos para que a luz pudesse ser difundida por toda a sala. Deus deseja que nós sejamos seu canal, condutor, para transportar seu raio de sol, seu candelabro, para exaltar sua luz, para que todos os homens possam ser trazidos a Ele. Cristo, a luz, pode ser tão dividido que cada um de nós pode levar adiante e manter todo o seu brilho. Versículo 17 e 18 desse capítulo 5 nos fala sobre o ensino da lei. Aqui nós vemos a atitude de nosso Senhor para com o Antigo Testamento. Ele não veio para destruir o Antigo Testamento, mas cumpri-lo. As palavras de Cristo mostram duas porções, uma negativa e uma positiva, que eu vou explicar para você. O Antigo Testamento tem um lugar na era cristã. As razões pelas quais isso é estabelecido são dignas de consideração. Primeiro, por causa da sua origem. O Antigo Testamento foi inspirado por Deus, registra suas palavras ditas a Moisés e aos profetas. As palavras de Deus não devem ser deixadas de lado de forma levianamente, por mais antigas que sejam. A palavra de Deus, a lei é verdade. Embora seja apenas uma revelação preliminar ali, parcial, ela não deixa de ser uma revelação real. A verdade que contém, ela é parcial, representa um estágio inicial no desenvolvimento das ideias divinas apresentadas à humanidade entre os homens. No entanto, toda a verdade contém um elemento eterno que podemos descobrir quando a retiramos de sua forma temporária. O Antigo Testamento é um grande exemplo de justiça. Nunca podemos dispensar os 10 mandamentos. Os severos protestos dos profetas contra o pecado nacional, eles permanecem hoje ainda válidos. É difícil para um cristão desprezar o espírito devocional dos Salmos. A devoção particular que é revelada no Antigo Testamento para ser um exemplo e estímulo para todas as idades.
O Antigo Testamento não é uma revelação suficiente. Não poderia conter toda a verdade, porque quando foi escrito, os judeus não eram capazes de receber toda a verdade. Suas limitações são as de um estágio inicial da revelação divina. Estas não são razões para condenar e repudiar essa parte da Bíblia Sagrada. O homem adulto, ele não pode dar-se ao luxo de negligenciar a criança, mesmo por sua própria conta, pois a criança é um ser humano com quem muito pode ser aprendido. Então, ainda assim, não se pode negar que lhe falta uma maior sabedoria e a força mais duradoura do homem. A lei da justiça não é suficiente para nós. Não pode criar bondade. Suas orientações são formais, são externas. A justiça mais profunda e espiritual só pode ser realizada quando a lei está escrita no coração. E isso é feito, como Jeremias previu, somente sob a nova aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Agora, quando a gente chega até Cristo, ele compensa as deficiências da revelação do Antigo Testamento e, nesse sentido, ele o cumpre. Ele não apenas cumpre a profecia fazendo o que nela está predito, mas torna perfeita toda a revelação de Deus, preenchendo as lacunas que aparecem no Antigo Testamento. O nosso Senhor, ele renunciou explicitamente com calor à bondade dos fariseus e o grito foi imediatamente levantado contra ele como um destruidor da lei, um libertino. E assim ele se viu chamado a repudiar publicamente a atitude para com a lei que lhe foi atribuída e explicar com plenitude, de uma vez por todas, no início de seu ministério, a justiça que exigia e exibia. Não vim destruir a lei e os profetas, mas cumprir. Eles precisam ser lembrados de que também para eles Cristo não veio para destruir a lei, mas para dar-lhes uma realização, uma revelação muito mais elevada e muito mais rica e muito mais completa. A importância que nosso Senhor atribuiu a essa explicação, ela é marcada pela abundância de detalhes com que ele a ilustra. Ele reconheceu que o mero enunciado de um princípio tem pouco peso para a mente comum. Ele, portanto, carrega seu princípio por toda a vida prática e mostra como ele afeta em todas as partes. Finalmente, a sua justiça deve exceder a justiça do fariseu. Os fariseus, eles tinham uma ambição bastante comum de serem considerados os homens religiosos de seu tempo. Mas não eram meros formalistas, eles eram homens imensamente zelosos em sua religião. O que lhes faltava era uma verdadeira raiz de bem, que devia produzir sempre bons frutos. Seus atos eram bons, mas eles próprios eram maus. Nenhuma quantidade de cumprimento de uma lei pode tornar um homem bom, isso só pode torná-lo um fariseu. Sim. Nosso Senhor diz, olha, sejam bons, sejam como seu Pai que está nos céus, pois a menos que a sua justiça exceda dos fariseus, em nenhum caso, aqui é importante, em nenhum caso entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus, portanto, eles contestaram as afirmações de Jesus de ser o Cristo, porque ele reprovou a tradição dos anciãos, que eles confundiram com a lei, porque ele não estabeleceu um reino secular de acordo com a má interpretação que eles fizeram dos profetas. Chega-se então no Novo Testamento ao fim da obrigação de oferecer sacrifícios de animais, de observar sábados cerimoniais, de submeter-se à circuncisão. Jesus não os aboliu formalmente, mas deixou que se dissolvessem por si mesmos. A sinagoga foi gradualmente convertida na igreja cristã. O sábado do sétimo dia fundiu-se com o do primeiro dia da semana. E a entrada de gentios na igreja levou a visões diferentes a respeito da circuncisão, a respeito das carnes, dos alimentos, das purificações.
muito tempo depois, muitos anos depois, Lutero também atacou a raiz de todos os erros da apostasia ao pregar a justificação pela fé. Jesus é o fim da lei. Ele se destaca como sacrifício todo abrangente da lei, como único grande sumo sacerdote. Seu batismo no Espírito é a única grande purificação. E as ordenanças da lei, embora não sejam mais seguidas, são lidas em seu significado mais completo. A face de Moisés brilha novamente na glória do Evangelho. E as ordenanças agora, elas cumprem exatamente o fim para o qual foram dadas. A lei nunca teve a intenção de ser contra a promessa. A perversidade dos homens tornou isso possível. Ela foi instituída para ser um professor, um aio para nos levar a Cristo, como ensinou o apóstolo Paulo. E serve melhor para esse fim agora do que anteriormente. Agora pense e reflita comigo para a gente chegando ao finalzinho aqui desse episódio. Nós podemos considerar que o silêncio do sal e da luz revela uma força mais poderosa do que a ostentação? Será que a persistência das forças de trabalho interior, como o sal e a luz, pode ser vista como uma jornada, como uma metáfora da jornada espiritual? Eu creio que sim. Vamos falar com Deus? Como está seu coraçãozinho? Você parou para ouvir esse podcast? Ouvir um pouco da palavra de Deus? Você está aflito, aflita, preocupado com as lutas, dificuldades? Esquece tudo agora e vamos falar com Deus. Senhor, que possamos refletir sobre a nossa missão como portadores de sal e luz nesse mundo. Que a gente possa compreender a importância do silêncio, da persistência em nossa jornada espiritual, seguindo o exemplo do sal e da luz. Concede-nos, ó Deus, a sabedoria para a gente compreender a plenitude da Tua lei que foi cumprida por Cristo e que ela nos guie na busca pela justiça que excede a dos fariseus. Amém, amém e amém. A gente volta em breve, no próximo episódio, para continuar esse capítulo 5. Falta 3 episódios ainda para a gente encerrar o capítulo 5 e continuar a nossa jornada através da Bíblia, tá bom? Conto com a sua audiência, a sua paciência aí comigo para a gente juntinho aprender mais da palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.